Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do nosso querido bodão ou BOD B11 FIINFRA da Bocaina Gestora. E a gente vai falar do relatório do mês de setembro, que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de outubro. Antes disso a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 11,2%. Esse yield seria bom se a cota não estivesse descontada, ou seja, o P sobre VP estivesse 1. E se esse fundo ainda tivesse uma pegada high grade. Porém, atualmente o P sobre VP está a 0,90, ou seja, o fundo está com 10%. Esse 10% indica o quê? Indica que a cota de mercado está bem descontada. 10%, como eu acabei de falar para vocês. E se a gente fizer aquele ajuste que eu sempre gosto de fazer, que é trazer o valor da cota de mercado para o valor patrimonial e deixar o P sobre VP 1, esse yield distribuído nos últimos 12 meses cairia de 11,2 para apenas 10,2. E considerando que agora esse fundo não tem mais a pegada high grade, agora sim uma pegada middle risk, ou seja, ele está um pouco mais arriscado, ele para mim deveria distribuir um yield maior. Aquele yield que eu considero atualmente é 11,5% para fundos high grade e para um fundo middle risk pelo menos mais 1,5% de prêmio. Para mim esse fundo deveria estar dando um retorno atualmente de cerca de 13% ao ano e apenas 10,2%. Ou seja, para mim, não estou dizendo que seja para você, esse yield está baixo, apenas 10,2%. Mas a gente sabe que ele é um fundo querido, que mesmo nos últimos meses pagando relativamente pouco, o pessoal ainda, maioria está mantendo ele na carteira. Mas claro que nem tanto assim, tanto que o fundo sempre trabalhava com um ágiozinho de 2 a 3%, era pouco, mas ele trabalhava com ágio, e agora ele está 10% abaixo do valor patrimonial. Mas isso também para mim, como eu venho sempre falando na maioria desses vídeos que eu estou lançando, todo o nosso mercado, seja de FIINFRA, fundo imobiliário e FIAGRO, está sendo afetado por essa movimentação na bolsa, do aumento da taxa Selic, que aconteceu em setembro, já da perspectiva que ele vai aumentar de novo no mês de novembro, combinando o aumento nas taxas do Tesouro IPCA+, que estão na faixa de IPCA mais 6,6% ao ano. Combinando tudo isso, teve muita gente que saiu da renda variável e foi para a renda fixa. Então nisso, o valor não só desse fundo aqui, como de vários outros fundos de papéis, principalmente, e também fundo de tijolo, caíram no mercado. Basicamente é isso que está acontecendo no mercado atualmente. O dividendo distribuído nesse mês foi novamente de 9 centavos. E esses 9 centavos, aqui no relatório vai mostrar um valor que eu discordo. O yield do mês dele, referente a esses 9 centavos, seria 0,99% no mês. A gente sendo bonzinho, poderia ajudar e arredondar para 1%, o que em termos de yield do mês é bom, porque 1% é um bom dividendo, mas tem a questão de ele estar com a cota muito amassada. Se ele não tivesse com essa cota tão amassada, esse yield aqui não seria 1%, seria menos. Agora, uma questão que eu vi aqui no relatório, que tem uma informação, e fora desse relatório, em sites, tem outra informação, eu não sei qual é a informação correta, mas me parece que por outro dado que ele mostra no próprio relatório, a informação que está contida aqui no relatório está errada. E aí você vai me perguntar, o que é que está errado? A gente vai mostrar daqui a pouquinho, só mostrar alguns dados importantes antes. Então, no fechamento desse relatório no dia 30 de setembro, o fundo anunciou novamente um pagamento de 9 centavos por cota. A gente até entende por que estava sendo 9 centavos. Por causa da questão, principalmente, do fundo estar em emissão e muito dinheiro que ele captou ficou algum tempo parado no caixa. E aí rende menos do que deveria render se ele tivesse investido. Mas agora, você vai ver nesse relatório que agora ele está com 100% do capital investido. Então, pelo menos a partir desse mês de outubro, a gente deve ver um aumento na renda do fundo. E o lógico é que volte a pagar 10 centavos. Até porque tem que ver também que em agosto teve uma deflação, isso prejudicou os rendimentos do fundo, que é um fundo basicamente indexado a IPCA+, mas na sequência, no mês de setembro, que já deve se refletir em alguns fundos, já nas receitas de outubro para pagar em novembro, mas tem gente que diz que só afeta as receitas de 2 meses depois, seria só na receita de novembro para pagar em dezembro, teve uma inflação relativamente alta, de quase 0,5% em setembro, e já tem uma previsão de quase 0,5% também para outubro. Vai ver se essa previsão vai se confirmar, mas o valor da inflação de setembro já foi alto, e isso aqui deve melhorar os rendimentos do fundo. Você vê que o valor da cota de mercado no dia 30 de novembro era R$ 8,75,
agora está bem próximo de 8, sim, caiu mais ainda. O valor patrimonial estava R$ 9,04. Você vê que esse valor da cota patrimonial vem caindo com o tempo. E por que está caindo, Adriano? Para quem não sabe, ele distribui, às vezes, pagamento realmente de rendimentos. Basicamente é isso, de receita que o fundo recebe de juros das debêntures dele. E às vezes ele resolve pagar usando a amortização do valor da cota patrimonial, ou seja, reduzindo o valor do patrimônio líquido do fundo e, consequentemente, da cota. Ele repassa o valor do patrimônio para o cotista. Isso para mim não é bom. Normalmente ele não faz o tempo todo, mas faz de vez em quando. Era isso que eu estava falando, que está dando uma, digamos, distorção dos dados. Eu encontrei insight no Status Invest, para ser mais preciso, dizendo que esses 9 centavos desse mês foi via amortização, não foi pagamento de rendimentos. Agora aqui no relatório, numa página que normalmente ele mostra isso, ele diz que foi rendimentos. Só que a gente vai ver na próxima página algo que dá a entender que realmente foi da cota patrimonial. Atualmente, o carrego da carteira do fundo é IPCA mais 9,45. Por isso que eu falei para vocês, eu considero agora ele um fundo middle risk, porque ultrapassou a barreira do IPCA mais 8,5, para mim já virou middle risk. Entre 8,5 até 10,5 eu considero middle risk. Ele até fala aqui que esse valor aqui, 9,04% de cota patrimonial, era antes da distribuição. Agora a gente vai ver na próxima página o seguinte: em relação à distribuição de setembro, que foi 9 centavos, o valor foi pago no dia 7 de outubro e o valor da cota patrimonial caiu para R$ 8,95. Se você olhar, era 9,04. Era R$ 9,04 e caiu para R$ 8,95. Ou seja, extraiu os 9 centavos do valor da cota patrimonial. Então a gente crê que realmente ele amortizou o valor da cota patrimonial, em vez de pagar rendimento propriamente. Isso para mim não é legal. Eu já falei. Com o tempo, do jeito que vai, daqui a pouco o valor da cota patrimonial está R$ 8,00. Se continuar desse jeito. Nessa página aqui ele fala novamente da quinta emissão. Tem algumas coisas que não tem no mês passado, por isso a gente vai falar sobre isso novamente. Mas antes disso eu gostaria de perguntar para você: você possui o bodão na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando que ele tá com esse descontaço, que é algo raro normalmente, que, como eu falei para vocês, ele sempre trabalhava com ágio de 2 a 3% e agora tá com 10% de desconto? Ou você tá pensando realmente em reduzir a sua posição até zerar a sua posição por causa desse rendimento que para você tá fraco, como eu apresentei no começo do vídeo? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal e quer continuar sempre bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário e até mesmo ação, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora mesmo. Não pense mais nada, já se inscreve. Outra coisa que você deve fazer sem pensar é deixar aquele likezão. Deixa o like sem pensar muito também. Ative o sininho para receber aquela notificação quentinha e assim que sai o vídeo você já assiste, porque aumenta o engajamento. Desta forma, o YouTube distribui para mais pessoas e a gente consegue aumentar a quantidade de views do vídeo e dessa forma trazer mais uma leitura do relatório no próximo mês, aqui no mês de novembro, aqui do BOD 11 para vocês. Então, em relação à quinta emissão do fundo, a gente já viu esse começo aí, é praticamente uma reprise. Ele deu uma mudada, mas é muito parecido, que ele fala que encerrou a emissão de cotas da quinta emissão no dia 1º de agosto, que teve uma captação muito boa de 262 milhões, elevou o patrimônio líquido para 590 milhões, praticamente dobrou o tamanho do fundo. Além disso, aumentou a quantidade de cotistas em 5 mil, passando a ter 27 mil cotistas. Aí ele fala, isso aqui é novidade, que ao longo do mês de setembro, todos os recursos captados já foram integralmente alocados em ativos. No relatório passado dizia que 177 milhões já tinham sido investidos já no mês de agosto. Ou seja, tinha ficado faltando cerca de 90 milhões para investir. E eles integralizaram toda a aplicação dos recursos no mês de setembro. Então, já no final do mês de setembro, já não tinha mais dinheiro para alocar, fora o valor que ele fica em caixa, que ele sempre mantém um valorzinho em caixa. E ele fala assim mais embaixo, porque foi tão boa essa captação. Por quê? Aumentou o portfólio do fundo e aumentou a diversificação, reduziu concentrações e aumentou também a quantidade de ativos investidos. Isso é muito bom, que a gente via que ele tinha vários ativos que estavam com concentrações chatas, para mim muito chatas. Algumas concentrações beirando 15%, tinha uma de 12%, tinha uma de mais de 10%, e como teve essa diluição por causa dessa captação, essas posições dele caíram muito. A gente vai ver daqui a pouquinho lá na carteira do fundo. Isso é muito bom. Mas ele teve uma nova compra, que ele até comentou no relatório passado, aqui no topo, do lado direito, vou colocar um cardzinho se você quiser ver essa nova posição que ele investiu. No fechamento do mês de setembro, o fundo tinha 23 posições, 23 ativos, todas com menos de 10% do patrimônio líquido. Para mim, eu sempre falo para vocês, o ideal para mim seria uns 5%, assim, no máximo 8%.
passando de 8% não deveria ter. Ele agora, atualmente, tem 3 passando acima de 8%, uma bem próximo de 8% também, seria a quarta posição mais perigosa. Tem 2, uma passando um pouquinho de 8, uma abaixo de 8 um pouquinho, são as menos perigosas dessas 4. As outras 2 estão bem próximo de 10%, que em breve eles consigam fazer uma nova captação, não agora, claro que é impossível, mas assim que puder eles façam uma nova emissão, para conseguir diluir mais ainda essas posições e reduzir e ficar nessa faixa de 5%. Se você olhar para ver o que é um fundo muito diversificado, você olha lá como é a carteira do Juro 11, do CDI 11, que normalmente os maiores devedores não tem mais do que 4%. Assim sim, é muito bom. Por causa dessa queda no valor da cotação, ele cita aqui no relatório: estamos numa janela de oportunidade. Nas últimas semanas, estamos notando uma pressão vendedora significativa no mercado secundário de cotas do fundo. Ele não fala, mas não é só no dele, né? Como eu falei, é no mercado como um todo. Isso resultou numa queda de cerca de R$1 na cota nos últimos 40 dias. Ele, para mim, aqui exagerou. Na realidade, não foi R$1 não, mas foi próximo de R$1. A partir dessa análise das negociações diárias, ele diz que percebe-se que esta movimentação se concentra em vendas de uma única corretora. Mas, no final das contas, ele vai dizer que está num bom momento de compra e quem quiser aproveitar essa janela de oportunidade, compre. Mas quem está dizendo são eles, não sou eu. Eu não estou indicando nem compra e nem venda do bode. E para corroborar essa informação que eu acabei de falar para vocês, ele ainda mostra na nossa cara, mais uma vez, a tabela de sensibilidade do fundo, mostrando a TIR líquida do fundo. E mostra que se você comprar mais ou menos nessa faixa que ele está, girando nessa faixa de R$ 8,10, o fundo nos traz líquido, retirando já a taxa de administração, um retorno de IPCA mais 9,9%. E lembrando que aqui é isento de imposto de renda, ou seja, muito melhor do que, por exemplo, investir na NTNB, que lá está trazendo cerca de IPCA mais 6,6% e lá ainda paga 15% de imposto de renda, na melhor das hipóteses possíveis, de 2 anos de investimento. Aqui é um retorno maior e sem desconto de imposto de renda. Então, no total, a gente pode dizer que o retorno na faixa atualmente de cerca de 4% de spread em relação à NTNB. É um retorno muito top. A gente chega aqui na questão do portfólio do fundo e dessa vez é mais definitivo, que no relatório do mês passado não era, e agora a gente tem uma definição de como é que está essa nova distribuição do portfólio por setores. Por setores, no final do mês de setembro, o fundo atualmente conta no top 5 com 72% dos investimentos nesse top 5, sendo 31% em saneamento, ou seja, o setor que ele mais investe é saneamento, depois energias renováveis 12%, fibra 11%, que eu creio que seja fibra ótica, e ele não fala claramente, 9% em transmissão e 9% em rodovias. Esse top 5 aí totaliza 72% do patrimônio líquido do fundo. Os outros 28% está nesses demais setores. Em relação à exposição do fundo por rate das debêntures dele, 22% está sem rate. Inclusive aquela que é uma das maiores posições do fundo, que era 15%, e agora caiu para cerca de 10%. Ou seja, 10% é o que ele toda a vida fala aqui, ó, que há uma previsão de obtenção de rating externo em um determinado prazo. Mas isso ele vem dizendo há quase um ano atrás. Antes ele dizia claramente qual era a debênture, agora ele até deixou de dizer. Ele está dando agora uma explicação mais genérica, dizendo que pode ser várias, mas tinha uma que ele sempre falava: essa tá tentando obter o rate, essa tá tentando obter o rate, e até hoje não obteve, e já tá para completar mais ou menos um ano que ela tá tentando e não conseguiu ainda, que é uma das maiores posições do fundo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho agora no relatório. Ou seja, atualmente o fundo está com 78% do patrimônio líquido com rate, o que é bom, mas seria bom se fosse maior ainda a quantidade de ativos com rate. Por exemplo, como eu gosto sempre de comparar, Juro 11, CDI 11, o Juro 11 está com cerca de 99% da carteira com rate, quase 100%, e o CDI 11 está com 100%. Ou seja, está muito melhor do que aqui, né? A gente chega finalmente na carteira do fundo e a gente vê que a maior posição dele agora é nessas subconcessões. Aqui desse lado, a gente vê os devedores. As subconcessões têm uma dívida de 57 milhões e meio, praticamente. Quase 10% do patrimônio líquido. Há uma taxa de IPCA mais 9,64. É uma empresa de saneamento e ela tem rate AA. Ou seja, pelo menos é uma empresa segura, porque tem rate AA, é um bom rate. É quase o melhor de todos. Agora, já o caso aqui da MESI T1, que era a maior posição do fundo, antes da quinta emissão, era cerca de 15% da carteira do fundo. E é aquela que eu falei para vocês, que ele vive falando, que está em análise para obtenção de rate, já está mais ou menos quase com um ano e até hoje não obteve. Ela tem uma posição de 53 milhões, cerca de 9% do patrimônio investido. Como eu falei para vocês, o ideal seria sim, e aqui está passando. Tanto esse aqui da Subconcessões como esse da MESI T1. Essas outras duas empresas aqui, a R2
dos Grãos e a São Gabriel eram duas posições acima de 10%. Com a diluição proporcionada pela quinta emissão, diminuiu a exposição, mas continuam com posições pesadas ainda. Para mim, como eu falei para vocês, não deve passar de 8. Essa passou de 8, pouquinho, mas passou, e essa está muito próximo de 8. Ou seja, ainda são posições perigosas. O ideal seria reduzir e ficar nessa faixa daqui para baixo, ó. Daqui para baixo o máximo é 5,56. Essa aqui já está caminhando para 8% também. Então, nessa coluna aqui você vê, no final das contas, o valor investido. Lembrando que essa Origo eu destaquei aqui porque ela é uma CRI, não é debenture. Todos os demais ativos são debentures, com exceção dessa aqui que é uma CRI. Temos aqui todos os percentuais do patrimônio líquido. Aqui a gente tem a coluna do indexador. Você vê que basicamente ele é um fundo indexado a IPCA, mas, porém, tem alguns CDIs e as respectivas taxas desses indexadores. Aqui temos os devedores, como eu falei para vocês, e aqui os rates. Você vê que vários ativos não têm rate, são aqueles 22%. E o fundo ainda possui cerca de 23 milhões em caixa. São 563 milhões investidos em debêntures e nessa CRI, mais os 23 do caixa, totalizando um patrimônio líquido total de 586 milhões. 100% do valor investido, com a taxa média de IPCA mais 9,31 aqui. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não pense em mais nada. Também deixa aquele likezão sem pensar em mais nada. Ativa o sininho e comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta da maior quantidade de views possível. E para no próximo mês, trazemos mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui, do querido Bodão, ou do BODB 11, da Bocaina Gestora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!